Well, ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. E hoje é dia 12 de fevereiro de 2025, são agora 10 horas e 24 minutos. Estamos aqui a gravar um episódio, mais um episódio do nosso e vosso podcast favorito. E desta vez com um psicólogo, Dr. Boia. Dr. Boia é aquilo que pode ser considerado, por aquilo que eu ouvi, como um dos primeiros, entre aspas, psicólogos, está no grupo dos primeiros, pode-se dizer assim, ele vai explicar melhor. Psicólogos cá em Moçambique. Gosto muito de trazer este tipo de conversa porque assuntos relacionados com a saúde mental, tudo isso, são coisas que me interessam bastante. E vamos conversar sobre isso. Mas antes disso, vou-vos pedir, como é costume meu, que subscrevam ao nosso canal, partilhem o nosso conteúdo, assistam os nossos episódios anteriores, deixem os vossos pareceres, ajudem-nos a crescer e, se puder, também assistam os nossos podcasts com um VPN. Isso ajuda-nos bastante, porque ajuda melhor a monetização do nosso podcast. Mas agora, sem longas demoras, apresento-vos, ladies and gentlemen, Dr. Boia. Dr. Boia, bem-vindos aqui ao Mospod. Muito obrigado. O prazer e a honra são todos meus. Muito obrigado, Charlie. Dr. Boia, eu tive o prazer de conhecer o Dr. Boia há cerca de 2 semanas, no máximo, acho que nem deve fazer isso, 2 semanas por aí. Quando ele esteve aqui também no estúdio com a nossa amiga Cândida, que é uma psicóloga também, e estamos agora a trabalhar com eles para a produção de mais conteúdos específicos mesmos relacionados com a psicologia, que brevemente estará no ar aqui como um canal, como um subcanal do nosso Mospod, vocês terão o prazer de assistir. E conheci o Dr. Boia nisso, quando a Cândida me diz que ele é um dos primeiros que tem uma experiência incrível no mundo da psicologia. Despertou-me logo, acendeu uma luzinha aqui, eu disse que este é o tipo de conhecimento, de conteúdo que eu tenho que trazer. São coisas que talvez as pessoas não tenham noção da importância e da diferença que isto pode fazer nas nossas vidas. E estou aqui com o Dr. Boia para o Dr. Boia falar-me disso, explicar-me, dar-me a perceber como é que é este mundo. Dr. Boia, é tudo seu agora, amigo. Por favor, explica-me lá, por que a Cândida disse-me que eu poderia considerar o senhor como um dos primeiros psicólogos? Depois de muita carga, né? Sim. Quando se coloca expectativas muito altas, então, normalmente acabamos decepcionando. Mas eu pertenço a uma geração que, em 1977, com 8 de março, saímos da escola, estava aqui na Francisco Manhanga, antigo Liceu António Enes. 77, o ano em que eu nasci. E então fui para a educação, né? Então alguns foram para o exército e eu fui para a educação. Aquela coisa que na altura política era buscar as pessoas para ensinar, né? Sim. E são tempos áureos da história de Moçambique em que se acreditava que sem educação não se podia construir a nação. Então havia campanhas de alfabetização em que todo mundo devia participar nelas, as pessoas que não sabiam ler e escrever. E como não havia professores suficientes, também para o ensino primário e ensino secundário, foram criados cursos de formação de professores. E então nós paramos de estudar, portanto nós estávamos na 8ª, 9ª, 10ª primeira classe, paramos de estudar e fomos nós a ser formados como professores e demos aulas como professores. Quanto tempo? Então, eu dou primeiro essas aulas de alfabetização, etc., mas depois começo também no curso noturno, na Josina Machel, mas em 82 fui destacado para dar aulas na Escola de Amizade. Escola de Amizade é uma escola que funcionou na Alemanha Democrática, em Stassfurt, com 900 crianças moçambicanas. Uau! Em 82? Em 82. Quer dizer, desde que o senhor parou os seus estudos, quer dizer, digamos em que classe? 8ª? Sim, nona. Até 82 não tinha recomeçado a estudar ainda?
Não, Só faço o curso de estava formação de professores. Faço o curso de formação de professores na Universidade Eduardo Mondlane. curso de Havia formação curso de de formação de professores. professores para sétimas, oitavas e nonas, depois dávamos aulas 2 anos, depois voltávamos para fazer 10ª e 11ª. Uau. Então depois, em 82, Vou Alemanha. com 21 anos, chego a uma escola onde o meu colega, a contraparte alemã, já tinha quase 60 anos e 40 anos de experiência. Eu Uau. tinha 21 anos de vida e muito pouca experiência. Tinha que representar Moçambique, porque fico também como co-diretor pedagógico para a área de ensino. E eu só conhecia o Ministério da Educação de fora, né? Eu conhecia a história de Moçambique, sim, de certa maneira, né? Mas tinha que falar lá em nome de nós, moçambicanos, nós, o Ministério da Educação. Então foi uma experiência que a juventude aqui dessa altura tivemos uma experiência muito interessante. Claro que algumas coisas correram bem, outras coisas temos que olhar de maneira mais crítica hoje. Mas dou aulas lá há 4 anos e em 86, quando regresso a Moçambique, sou colocado como diretor da Escola Secundária Josina Machel. E nessa altura, eu sempre achei que a minha profissão é ser professor. Eu penso que a profissão é uma das coisas mais importantes que temos na vida, porque as funções, os títulos, isso hoje temos um título, amanhã não temos, mas se continuarmos a cultivar a nossa profissão, eu penso que é um bom conselho. E eu decidi que daria aulas. Então eu dava aulas das 7 horas às 9, todos os dias, e só era diretor da escola a partir das 9. E dava aulas na Josina Na mesmo? Josina Machel, sim. Aulas de? Língua portuguesa. Ok. Então, uma das coisas que eu descubro é que os meus alunos faltam às aulas. Alguns alunos faltam às aulas. Eu pergunto, desculpa, ontem não vieste à aula? Estavas doente? Diz que não estava. Então, por que é que não vieste? Tenho direito a 1 semana de faltas injustificadas. Olha, isso é complicado. Quer dizer, O aluno a responder isso? Sim. Acho que era a lei, na altura era assim, não sei se se mantém, 1 semana de faltas injustificadas. Depois, a segunda semana, ele tinha que justificar as faltas e só depois da terceira semana é que penso que era complicado. Só que eu digo ao aluno que quem Esse ainda era um antigo sistema de educação? Acho que sim. Acho que sim, em 86. Porque não, 86, acho que ainda era um antigo sistema de educação. Digo para o aluno que quem está a perder é ele. Quer dizer, cada aula que eu perco, não sem ter uma razão de força maior, não ir à escola só porque tenho direito a faltar. Quer dizer, ele é que está a perder, porque está a perder o acesso que ele tem, o conhecimento vai ser transmitido naquela aula, etc. E então instalei um processo de todos os dias de manhã perguntar, fazer aquelas chamadas e depois os alunos que não estivessem presentes perguntar se os outros colegas sabiam onde é que eles estão, se estão doentes, se faltasse 2 vezes às aulas, pedir a uma pessoa da turma que fosse à casa dele, saber se está doente, se podemos ajudar, etc. E criar este sentimento de que temos o direito à educação, temos que valorizar isto, mas também que somos uma comunidade. Só que um dia faltam-me alguns alunos e eu pergunto onde é que esses alunos estão. Faltaram a primeira vez, faltam a segunda, a terceira, e dizem-me possivelmente esses alunos não voltarão mais. Se não voltarão mais, desculpa, o que é que isso quer dizer? Foram raptados pela Renamo na altura, aqui no bairro da Costa do Sol, naquela aldeia da criança da SOS. sim, ADPP. Chiango hoje, Chiango, aquela zona, sim, aquela Moplen, zona. yeah. E os alunos olham para mim à espera que eu, como professor, como mais velho, né, tinha 26 anos, 27 anos, dissesse, ok, vamos agora organizar-nos, vamos buscar os alunos, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, esta coisa de sermos professores é uma das profissões que mais me admira, né? Além de comunicadores também. Né? Mas o professor está a educar uma criança, né, que tem 13 anos, que vai viver até os 70, 80, 90 anos, e o professor está a educar acreditando que aquilo que está-lhe a dar naquele momento lhe vai ser útil no futuro, um futuro que o professor não conhece, que o aluno não conhece. Então é uma profissão que exige muito idealismo, né? Preparar as pessoas para o futuro. E de repente apercebo-me que mesmo no presente, naquele momento, o que aqueles alunos queriam ouvir de mim é vamos fazer algo para ir buscar os nossos colegas para que estejam são e salvos. Eu não podia dizer nada. Se eu tivesse um buraco ali, eu teria me escondido no buraco e dito... Com 26 anos. Com 26 anos. Então foi aí como eu percebi também desta impotência, né? Da minha própria impotência. E foi aí que eu, quando tenho a possibilidade, 1 ano mais tarde, de estudar psicologia, fui estudar psicologia na Alemanha. Portanto, a Universidade de Leipzig é uma universidade que ficava na parte leste da Alemanha, na RDA. Foi onde Wilhelm Wundt criou o primeiro laboratório de psicologia experimental no mundo. Então,
e era a Universidade de Leipzig, agora, primeiro chamava-se Universidade de Karl Marx, mudou depois de nome quando caiu o Muro de Berlim. Então fui estudar Psicologia na Alemanha e caiu o Muro de Berlim, e nessa altura passei para a Universidade de Humboldt, que fica na cidade de Berlim, e comecei nessa altura a trabalhar no Hospital Psiquiátrico Karl Bonhoeffer, que é um hospital famoso em Berlim, e também para uma organização para pessoas com deficiência mental ou retardamento mental, chamada Lebenshilfe. Então, a partir daí, comecei o meu trabalho, o meu trajeto em psicologia, e é nessa altura também que a Alemanha, com a unificação, em 89, 90, teve momentos muito conturbados e que veio ao de cima um racismo muito violento que teve como alvo muitas pessoas não brancas e pediram-me que eu participasse um bocado nas demonstrações a favor do fim do racismo, criticar o racismo, os skinheads, que é um grupo de extrema-direita, sem cabelo, com umas botas, e um grupo neonazi. Mas não me sentia à vontade de mostrar num país que não é o meu país. Então eu disse que oferecia os meus préstimos, né, condenava o racismo, oferecia os meus préstimos como psicólogo. Né? Então, para trabalhar com jovens que entraram na Alemanha como refugiados e que estavam na Alemanha e que estavam em risco de ser expulsos da Alemanha, então que eu daria apoio psicológico a esses jovens. Então comecei a trabalhar para uma organização chamada Senion, no apoio a crianças, vi crianças, adolescentes aqui de Moçambique não havia nenhumas, mas de Angola havia bastantes. Então, isso na Alemanha? Na Alemanha. E regresso em Moçambique em 94. Então, doutor, permita-me, a sua formação em psicologia foi toda ela feita na Alemanha? Sim, portanto faço a formação de base, a licenciatura, mestrado em Berlim, Leipzig e Berlim, e regresso à Alemanha como investigador no ano 2000 para a Universidade de Osnabrück e faço doutoramento na Universidade da Colônia. Espero, vamos voltar ainda mais um pouco. Então, esteve lá a fazer esses trabalhos humanitários, tudo, a ascender, até cerca de 92, quando volta para Moçambique. 94. 94. Então, depois o que acontece quando volta para Moçambique? Quando escrevo a minha tese de licenciatura, mestrado, o tema que eu escolhi, podia ter escolhido muitos temas, né, da depressão, ou até temas fáceis de investigar na Alemanha, trabalhando no hospital psiquiátrico, mas eu preferi escrever sobre aquele caso das crianças da escola Josina Machel. O que é que acontece com estas crianças que são raptadas, que são forçadas a entrar para as fileiras do exército, que são forçadas a combater? Estamos a falar de crianças, algumas com 12, 13 anos, e há mesmo casos de crianças que nascem em zonas que estão ocupadas por uma força militar e que são socializadas neste contexto. Então, eu estudei e a questão da utilização de crianças como soldados, esse foi o meu tema. E então, quando volto para Moçambique, defendi o tema em 92, trabalho mais 2 anos na Alemanha. Em 94, quando venho para Moçambique, trabalho exatamente na reabilitação psicológica, na escuta psicanalítica de crianças que tinham sido forçadas a combater do lado da Renamo, como crianças-soldado, do lado da Frelimo, como milicianos, e também jovens que foram integrados no exército antes de terem, no exército regular da Frelimo ou do Estado moçambicano, antes de terem completado 18 anos de idade. Aconteceu isso tudo, né? Aconteceu. E então o doutor veio, deu, isso já haviam sido assinados os Os acordos de paz, sim. Então já havia mais abertura para essa inclusão toda, sim, desse pessoal todo. Não creio que havia mais abertura, porque repare, também já durante o conflito militar, né, eu fui socializado, vamos dizer, mais do lado da Frelimo, né, que estávamos aqui deste lado. E nós acreditávamos que a Frelimo não utilizava crianças-soldado, que as crianças-soldados eram utilizados pela Renamo, que a Renamo cortava orelhas das pessoas, que a Renamo matava, fazia massacres, etc. Então, que era uma visão muito unilateral. Apenas quando vou trabalhar nas zonas rurais, aqui perto de Manhissa, de Josina Machel, em Manjacás, em Gaza, aí é que tem contato com uma realidade bem diferente, né? E a realidade é esta, é que a Renamo, aqui no sul, chegava às aldeias e juntava as pessoas no centro da aldeia, dizendo que vocês são comunistas, vocês são da Frelimo, vocês são os maus, estão a estragar o país, então vamos matar.
E nesse grupo estavam os membros da Frelimo, professores, enfermeiros, mas também as suas famílias. E estavam crianças, né, que eram filhos desses professores, filhos desses membros da Frelimo, e a Renamo dizia, olha, tu talvez não sejas comunista, mas se tu cresces, vais ser como o teu pai, então é melhor nós matarmos-te agora. E o que acontecia às vezes é que a criança, por exemplo, perguntava a uma criança, tu queres ficar vivo? E a criança dizia que sim. Vem connosco. Se quiseres ficar vivo, pega nesta baioneta, pega nesta faca, mata o teu pai. Ih, doutor. Juro. À frente da população daquela aldeia. E o pai, né, sabendo que a vida dele, o destino da vida dele estava decidido, que ele ia ser morto de uma maneira ou de outra, a única diferença é que se o filho dele aceitasse matar o pai, o filho ia viver. Então, é o pai que pede ao filho para lhe matar. E esta criança fica viva, esta criança ingressa nas fileiras da Renamo. Mas, por outro lado, nos bairros, nas aldeias, o chefe do grupo dinamizador, o chefe dos comitês do partido de Frelimo, os professores, iam ter com as crianças e diziam, tu amas Moçambique? Disse, claro que vai a criança responder, claro que amo. Amas a tua mãe, amas o teu pai, amas a tua escola. A criança, nem amor, uma criança sozinha não consegue sobreviver. A criança precisa do adulto para sobreviver. Então, quando instrumentalizamos a criança dizendo que se tu amas a tua mãe, se tu amas o teu pai, se tu amas a tua pátria, então pega nesta arma e agora tu vais ser miliciano. Estamos também a instrumentalizar a criança porque nós temos o poder como adultos, porque a criança depende de nós, porque, né? Então encontramos também crianças do lado das milícias populares que se uns foram instrumentalizados pela via da força, os mais pela Renamo, pela via da Frelimo, foram instrumentalizados por uma via de chantagem psicológica. Então foi com estas crianças que nós começamos a trabalhar em 94. Trabalhou com elas durante até quase 2000, quando voltou novamente para... Sim, em 2000 tivemos as grandes cheias aqui no sul de Moçambique, as comunidades foram afetadas pelas cheias, o projeto de certa maneira virou também para apoiar estas crianças para lidarem com as cheias e no ano seguinte fui à Alemanha, nessa altura, para escrever o meu doutoramento, primeiro para dar aulas e fazer investigação, mas depois para escrever o meu doutoramento na Universidade da Colónia. Doutor, e depois formou-se, regressa quando outra vez? Entretanto, quando eu vou, o problema de estudar quando já somos adultos... Nunca acaba também isso. Só que já temos família, então eu tinha esposa e 2 filhos. Estavam cá? Estavam cá. Então só ser estudante não era muito, era complicado. Então era importante para mim conseguir algum rendimento para que a minha esposa e os meus filhos pudessem juntar-se a mim. Então consegui uma posição como diretor associado da fundação de um banco suíço chamado UBS, na Suíça, em Zurique. Então fiquei responsável pelo financiamento de todos os projetos a nível mundial na área da educação, né, e proteção à violência sexual contra crianças, que eram financiadas pelo UBS. O UBS é este banco que comprou agora o Credit Suisse, que é infelizmente famoso pela negativa em Moçambique, mas o banco tem uma fundação, a Optimus Foundation, através da qual clientes do banco, clientes muito ricos do banco, doam parte do dinheiro deles para alguns projetos humanitários. Então, como diretor dessa área, tinha que controlar os projetos em África, Ásia, América. Então, esse foi o meu trabalho durante 4 anos, até 2008. E em 2008, já tinha acabado o doutoramento há muito tempo, é nessa altura que eu regresso a Moçambique outra vez. E regresso a Moçambique e nessa altura uma das coisas que infelizmente continua a ser um problema em Moçambique é que nós como pais, nós como adultos, quando amanhece queremos mandar a nossa criança para a escola, né? Estamos a investir nela outra vez para que ela se forme, tenha uma educação, amanhã tenha uma profissão, possa tomar conta de si, mas depois ouvimos que em algumas escolas públicas, talvez também em privadas, mas principalmente públicas, há professores que trocam notas por favores sexuais. Na escola, a criança devia estar segura. Quando misturamos estas coisas, quando é um professor que devia ser outra vez autoridade, que devia ser o exemplo, a dizer à criança, faz favores sexuais, dorme comigo para te passares de classe, estamos a deformar a criança, estamos a deformar toda uma geração. E esta normalização destes valores negativos é problemático.
nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa e olhamos para isto não sobre o ponto de vista ético, etc., mas sobre o ponto de vista da psicologia. Então a pergunta para nós foi como é que se pode ajudar as crianças. Então, ajudar as crianças aí, decidimos desenhar um programa que já tinha sido aplicado em outros países, na Suíça, onde havia estado, na Alemanha, mas adaptado para Moçambique, que se chamou, ou se chama Este Corpo é Meu. Este Corpo é Meu é um programa interativo para educar as crianças, mas também os pais e os professores. Não se pode e nem se deve trabalhar com uma criança, passar uma mensagem diferente daquela mensagem que o pai e a mãe vão passar em casa, diferente daquela que o professor vai passar em casa. É importante que a mensagem seja alinhada entre nós, os adultos. Então, era educar a criança a dizer que se alguém me tocar numa parte íntima é uma carícia má, que eu devo denunciar, que eu tenho o direito de dizer não, que se alguém se aproximar de mim para fazer-me isso, que eu posso gesticular e gritar não, não quero, posso travar a pessoa que quer fazer isso, que eu sou a pessoa mais valiosa do mundo, né? Então estas mensagens para aumentar os recursos internos, os recursos externos da criança, para lidarem com esta ameaça à sua integridade, ao desenvolvimento normal da sua personalidade, que é a violência sexual contra as crianças, que infelizmente fizemos o projeto aqui em Maputo e em Nampula. Penso que atingimos 30 mil crianças. O projeto foi traduzido para Xangane e para Macua, que esse é um dos grandes problemas também da psicologia. Quando trabalhamos com crianças saudade, na altura, em 94, nós chegamos a uma comunidade rural e dizemos, nós somos psicólogos. Eles dizem, digam-nos isso em Xangane, o que é isso? Né? Há trauma psicológico, mas como é que isso se traduz em Xangane? E nós já percebemos que nós temos uma boa formação, mas que seria muito boa para trabalhar na França, em Portugal, etc., mas que há um trabalho que tem que ser feito por nós, psicólogos em Moçambique, para adaptar a psicologia a Moçambique, às culturas moçambicanas, às línguas moçambicanas. Aqui nesta cultura, quando as pessoas têm um problema, por exemplo, aqui no Sul, as pessoas pensam logo em Chipoco, Mugliwa e coisas assim do género. Depois aparece o psicólogo a falar de depressão, de fixação oral. Muitas vezes não conseguimos comunicar com uma boa parte dos próprios moçambicanos. Então, este desafio encontramos também quando trabalhamos com a prevenção da violência sexual contra crianças, em que alguns pais diziam que não se pode utilizar termos pênis, vagina em Xangane, por exemplo, ou em Macua, que isso é um insulto. Então disse as bubutelas chawansat, é o bolinho da mulher. E estas metáforas talvez sejam utilizáveis, mas não sei se têm o mesmo impacto, né, quando falamos em português e falamos em Xangana, e temos que explorar essas questões para podermos, de facto, fazer com que a psicologia tenha impacto nesta comunidade. Muitos fatores em volta disso também, né, doutor? Claro. A cultura toda Claro. em si, acho que existe sempre um tabu, tudo que é relacionado com a educação sexual, por exemplo. Né? Aqui esteve a falar, eu quis puxar mencionou casos de violência sexual, é isso, né? Sim. Com as crianças. Eu acho que esse ensinamento que o vosso projeto trouxe, acredito eu, não sou expert, nem tenho números, dados, mas nós, culturalmente, se calhar como africanos e tal, vivencia-se muito disto, né? Em que os pais pegam mesmo os filhos, fazem isto. Queria perceber de si, pela sua experiência, como é que estamos? Porque sei que o Dr. Boia também teve uma experiência que passou pela Nigéria. Sim, pela Nigéria. Onde fez atendimento a vítimas do Boko Haram e tudo isto. Estou a conseguir perceber que o doutor tem essa experiência muito, de certa maneira, traumatizante até, mas vocês devem estar preparados como psicólogos, para não absorver tanto a dor dos outros, né? Acho que vocês devem ter uma capa. Não é uma tarefa fácil. Acredito ouvir todos os dias as dores, os sofrimentos das pessoas, doutor. E aquilo, eu já me sinto sensibilizado só por isso, pelas palavras, como estamos aqui, estou a imaginar coisas e coisas. Em Moçambique, doutor, depois de... Como é que estão esses níveis de violência sexual com menores e tudo isso aí? Preocupa-me bastante isso, porque sinto que, falou de educação. Eu lembro ter lido há um tempo atrás um ditado, alguma coisa que dizia que um professor vale mais que 100 pais. Porque partimos do princípio que a educação em si, metade 50-50, né? Grande parte é consolidada na escola
e o resto em casa. Às vezes que é para as crianças mesmo, em países mais pobres, vão à escola trazer conhecimento para ir dar aos pais também. Aprendem coisas para ir partilhar com os pais. E nós vivemos num país que, pá, infelizmente, não valorizamos a educação em nenhum aspecto mesmo. Antigamente, sim, no tempo de Samora, vamos lá, era uma educação valorizada. Tínhamos condições na escola, davam-nos lanche, leite, estas coisas todas, já acontecia de uma forma. Hoje, acho que está muito virado ao negócio mesmo, com a intenção própria e clara de danificar a nossa educação pública para poder melhorar a educação privada. Aqueles consórcios internacionais, estas máfias todas que acontecem, faz parte de um outro sistema. Preocupo-me bastante mesmo com a qualidade de ensino da nossa educação, o impacto que isso traz nas nossas crianças. Por exemplo, porque hoje vemos uma escola pública aqui em frente ao estúdio, aqui temos uma escola aqui. Sim. Todos os dias eu vejo crianças andarem, sair aqui de entrada e sair, e vejo que estas crianças estão na primeira, segunda, terceira, e ainda não estão a aprender nada, doutor. Só estão a aprender a ter caligrafia, a escrever. É uma coisa muito debilitada mesmo. Qual é o impacto que isso vai trazer? Por exemplo, hoje, doutor, Moçambique, no seu centro, estamos a falar de 2025, podemos dizer que os moçambicanos despertaram. Saíram mesmo de uma zona de conforto para uma zona de confronto. Como é que esta psicologia toda nos explica este movimento, isto tudo, doutor? Explica-me, vamos conversar em torno disso, para eu perceber, com palavras mais fáceis possíveis. Eu penso que temos que voltar muito para trás na nossa história. E a nossa história, talvez começarmos pelo colonialismo, né? Nós tivemos uma potência europeia que vem para a África, Portugal, que chega aqui e praticamente seres humanos eram só as pessoas brancas. Né? Tornou-se um racismo, né? Aqui temos um racismo que discrimina as pessoas negras, que permite que as pessoas negras sejam torturadas, sejam mortas, sejam presas, sejam... Né? Então, e ocupar um espaço físico não chega, é necessário também ocupar esse espaço culturalmente. Então, os valores que o colonialismo trouxe, e há bons, talvez a língua portuguesa seja um deles, mas da discriminação, da racialização, né? Esses valores continuam, infelizmente continuam. Saiu o colonizador, a Frelimo tentou lutar para libertar o homem e a terra, como a Frelimo dizia, mas se olharmos hoje, vemos que os sistemas de exploração, de desvalorização da vida humana, de desrespeito pela vida do outro, se mantêm. E vemos, quando olhamos para o estado das nossas escolas, né, é lastimável. Quando falamos com alguns colegas professores e dizem que há crianças que são sexualmente atrativas e que ele, o professor, não consegue aguentar e ele é seduzido pela criança, como se a criança que fosse o adulto e ele é que é a criança. Como se a culpa fosse da criança. A culpa fosse da criança. Então eu penso que estes valores que herdamos do tempo colonial, que é um trauma inconsciente, que é transmitido de geração para geração, em Xangana temos algumas palavras como não faças negócio com uma pessoa de raça negra porque ele vai te enfeitiçar e vai ficar com tudo, faz negócio com branco. Temos negócio em que teu filho apurou a raça. Apurar a raça quer dizer casar com alguém ligeiramente mais claro, como se o ser branco fosse o objetivo. Os nossos nomes, São João, São Carlos, etc., o nome daquele que violou a nossa mãe, que prendeu a nossa mãe, etc. Os mais educados entre nós são aqueles que falam melhor português, como os portugueses falavam. Então, claro que há de haver aspectos positivos da experiência colonial, né? Mas eu penso que o país hoje continua, como parte também deste sul global, que só... repara, o Chile da Nigéria, como disse, o maior cemitério hoje de jovens africanos é o mar Mediterrâneo. Morrem aos milhares, centenas de milhares a tentarem passar o Mediterrâneo para irem para a Itália, para irem para a Europa. Né? Que morrem no deserto
do Níger, da Líbia, a tentarem fugir. O nosso continente não está conseguindo responder às expectativas dos jovens. Então, aqui não é só uma questão política, é verdade, é uma questão social, é uma questão psicológica de percebermos este trauma que nos leva a olhar para o nosso irmão, que nos leva a olhar para a criança da nossa família, do nosso irmão, e acharmos que ela pode ser utilizada como criança soldado, ela pode ser violada sexualmente, ela pode... Quando passamos pela rua, né, estamos quão desumanizados nós estamos, e temos que estar para viver neste país, ver crianças a vender amendoim ou a pedir esmola, e temos que dizer, olha, pá, desculpa, não posso ajudar, também não tenho. Né? Quer dizer, e isto só acontece porque nós próprios, né, antes de desumanizarmos o outro, temos que nós próprios ter sido desumanizados. E nós vivemos, portanto, numa sociedade onde desumanizar o outro, não ver o outro como o chairman e ter interesse por saber da sua história, da sua família, ter orgulho. Grande parte dos moçambicanos, perguntar a história da família deles, sabem dizer talvez até a segunda geração. Mas essas famílias aqui têm histórias de 200, de 300, de 500, de 1000 anos. Mas a história foi apagada. Né? Hoje, ter sucesso é ter dólares, é ter... né? É o mundo Estado ocidental. social. Claro. Mas o estado social que provém de uma ligação com a cultura europeia. Né? Quando moçambicanos roubam dinheiro do erário público e vão comprar casas na França, vão depositar o dinheiro não sei onde na Europa, quando ser estado social significa andar de Mercedes, de Toyota e não sei o quê, quer dizer, este continente, este país, esta cultura, este homem, esta mulher moçambicana vai ter muitas dificuldades, porque continua a reproduzir inconscientemente paradigmas próprios da colonização, da subjugação que viveu, uma violência que ele não conseguiu elaborar, e como não conseguiu elaborar, não conseguiu que esta violência fosse enlaçada pelo amor, né, pelo respeito próprio, em coisas positivas, ela tende sempre a ser destrutiva. Então nós, moçambicanos, estamos, desde a ocupação colonial até hoje, sempre repetindo algo destrutivo. Guerras, guerra agora também em Cabo Delgado, as nossas manifestações, né, acabam sendo violentas. Né? Manifestar é o nosso direito, eleger é o nosso direito, mas quando começa a haver mortes no meio disso, né, quando tanto de um lado como do outro, mostra-nos esta falta de respeito pela vida humana. Né? Desconsideração. Mas para nós termos essa desconsideração, sabe, se apertarmos um limão, sai sumo de limão, se apertarmos uma laranja, sai sumo de laranja. Não vai sair sumo de laranja quando eu apertar um limão. Então, as pessoas só fazem aquilo que está dentro delas, só fazem aquilo que aprenderam em algum momento, só fazem aquilo que faz parte da sua socialização. Né? Para alguém mostrar tanta violência contra o outro, possivelmente ele passou pela mesma violência e não elaborou. Quando um carro militar, né, aqui no Eduardo Mondlane, acelera quando vê manifestantes, né? Sabe, a reação, o instinto, quando eu vejo um ser humano, até uma galinha, um cabrito, eu travo. Né? Mas aquele senhor não travou. Né? Então, o que é que se passa nele? Tem que ser uma experiência de desumanização, de olhar o outro não como um ser humano. Mas isso significa que ele passou possivelmente por experiências também de desumanização, experiências em que não se olhou para ele como ser humano, e ele está a reproduzir inconscientemente um padrão de violência. Então, esta violência que nós temos que parar. Né? Doutor, não sei, fico preocupado. Mencionou este termo violência. Violência hoje parece que está-se a tornar um termo tão banal que, por exemplo, quero perceber de si como é que a psicologia pode me explicar hoje este despertar dos moçambicanos para tão facilmente recorrerem à violência, manifestação, alguma coisa. Temos aquele ditado que diz que Moçambique é terra de boa gente. Né? Terra de boa gente, assumimos que é gente pacífica, gente da paz, gente que de certa maneira suportou, vamos lá, os desmandos, que suportou este mal-estar até agora e que de repente agora parece que já somos outras pessoas. Como é que explica-me este processo aqui na mente dos moçambicanos, este despertar agora, não sei se é um movimento, claro, não quero entrar profundamente na política, mas quero só ter uma visão assim, por alto, do que isto significa para nós de hoje em diante.
Eu penso que o termo violência, quando nos referimos à experiência colonial, às atrocidades e vidas de tempo colonial, não é suficiente. Acho que temos que falar talvez de terror, sabe? Porque o terror é aquele que paralisa, né? O terror paralisa. E eu penso que nós, moçambicanos, devido à violência que sofremos no tempo colonial, mas também a violência pós-independência, quando falamos da guerra civil ou da guerra de agressão aqui com a Renamo, de quanto estamos a falar de 1 milhão de moçambicanos foram mortos. Estamos a falar de experiências em, como lhe disse, crianças que foram utilizadas como soldado, chegar-se a matar crianças, pilar crianças, cortar o lábio, as orelhas, cortar... Atrocidades que nós cometemos como moçambicanos. 4,5 moçambicanos deslocados internos, deslocados externos. Nós temos uma história muito violenta e uma história que paralisa, né? Então, o medo que nós vivemos, esta incapacidade de elaboração, né, faz de nós não pacíficos, mas acho que é um medo, aquele medo, sim, submisso, aquele medo que prende, aquele medo que tolhe, né? E de certa isso maneira escravizados. que o colonialismo queria fazer de nós, né? E que depois também, de certa maneira, depois da independência, né, a Frelimo era um sistema muito hierárquico. Havia o presidente Samora, dava as ordens são para cumprir, não se escuta ordens. Crescemos com isso e nós achávamos até normal, porque viemos desta experiência colonial. E agora o que está a acontecer, não sei, é um aspecto que temos que estudar. Pode significar que o nível de violência se tornou intolerável, porque quando vemos crianças a dizer, acho que foi, não sei, em Gaza, matem-me, do hula, quer dizer, talvez seja um sinónimo de que chegou a um ponto que já não importa se estou vivo ou se estou morto. Se é para morrer, vou morrer de uma só vez. Porque também nós não estudamos o impacto da pobreza estrutural, né? O que é isto de um pai e uma mãe não terem leite para dar à criança? O que é chegar ao fim do dia e não saber o que é que eu vou comer? Quer dizer, nós normalizamos esta violência, né? Então, este pode ser um aspecto que temos que compreender melhor e que a pessoa já não tem nada a perder, né? Então, diz qualquer coisa serve, porque a gente vê é que são pessoas. Uma pessoa que vai para a estrada fazer uma manifestação e que com uma pedra, não sei, com um pneu, mas sabe que pode ser morto, pode aparecer a polícia e pode lhe matar. Esta pessoa não tem medo. Então, essa pessoa não valoriza primeiro a sua própria vida. E não valorizando a vida dele, se aparecer o chama na frente e ele tiver que matar, ele mata como se tivesse morto uma galinha. Para ele, né? Mas é este não respeito pela vida, mas começa sempre, como digo, da desumanização da própria pessoa. Então, violência, nós vamos ter sempre violência. O ser humano é violento. Por natureza, né? Por natureza. Mas a questão é de conseguir encaminhar este instinto violento, chamamos este instinto de morte, o Thanatos, não para fazer mal ao outro, né? Mas arranjar maneiras de lidarmos com a nossa violência, respeitando a vida humana, respeitando as nossas crianças, respeitando o nosso vizinho, né? Amando este país e querendo fazer este país ser igual aos Estados Unidos da América, para podermos ter orgulho de dizer Moçambique first, né? Yeah. Consciente, não? Então, é isso que nós precisamos. Podemos orgulhar-nos dos nossos líderes, podemos orgulhar da nossa história, podemos orgulhar-nos, chegarmos aqui a um estúdio e encontrarmos produtos nacionais, encontrarmos aqui uma boa bebida nacional. Por que temos que comprar laranja da África do Sul, sumo de laranja? Com tanta laranja, tanta papaya. Acho que Frantz Fanon olhou muito para a questão, né, da colonização, do desenvolvimento dos países, desenvolvimento do nosso sentido de valor, de pátria, de nação. E ele tem um livro bastante famoso, Caras Brancas ou Peles Brancas, Peles Negras, Almas Brancas. Portanto, peles negras, almas brancas. Muitas vezes, atrás da nossa pele negra, esconde-se uma alma branca. Quando nós conseguirmos ter peles negras e almas negras, quando conseguirmos ter amor por nós próprios, quando conseguirmos acabar estes ciclos de violência, quando conseguirmos amar a nós próprios e amar o outro, quando o nosso objetivo principal não é poder para mim ou para o grupo que eu represento, mas é poder para os moçambicanos. Encontrarmos os valores que nos constituem como moçambicanos, né? Aí teremos um futuro. Caso contrário, estaremos a reproduzir o padrão colonial.
de um país que vive dos portos, foram construídos pelo colonialismo para tirar as matérias-primas, de um país que não é possível viajar do norte para o sul de carro do país, um país onde a produção de uma região não chega a outra. Este é um país disfuncional, é o país que o colonialismo criou com o objetivo de nos manter dominados. E nós mantemos este esquema de dominação, que chamamos hoje de decolonialidade. Ei, doutor, sabe, conversando assim, ouvindo de um expert com estas palavras, faz-nos parecer muito pequenos mesmo. Pá. Parece que durante a vida toda só se fez mais mal do que o bem para nós. Vivemos num país, dá mesmo ver, a gente olhamos uma retrospectiva, vemos com estas análises assim, o que é que nós fizemos de bom? Eu penso para mim mesmo isto, não é uma pergunta que eu espero uma resposta certa de nada, mas vou analisando o que é que nós fizemos de bom para nós. Não temos hoje uma escola pública, por exemplo, com laboratórios funcionais. Eu quando estudava na Jusina, o doutor foi diretor de lá, eu estudei na Jusina, não me lembro em que ano exatamente, mas eu sei que fiz lá oitava, nona, décima. Fiz. E tinha laboratório de química, tinha um laboratório de física, tudo bonitinho, uma sala com azulejos, tudo assim bonitinho. Ainda tínhamos algumas coisas, alguns provetas, algumas coisas. Jusina Machela, aqui nessa... Pergunto-me se existe alguma outra escola pública que tenha algum laboratório funcional. Acho que não. Oficialmente não. Não sei. Acho que não mesmo. São coisas que, dá para entender, de repente, a revolta, né? Doutor, pronto. Explica-me agora, quero saber da sua experiência na Nigéria. Como é que foi aquilo, doutor? Como é que foi parar lá? E logo trabalhar com Boko Haram, grupos terroristas mesmo, consagrados, vamos dizer assim, né? Que assumem as coisas que fazem e tudo isso, para ver se podemos fazer uma analogia depois com o impacto da mente dos moçambicanos, com a sua experiência de lá, como é que pode analisar isso? Tanto, em 2015, depois de trabalhar esse projeto, Este Corpo é Meu, recebi um convite e fui viver e trabalhar em Roma. Fui trabalhar em Roma e a trabalhar para uma agência das Nações Unidas. Então, a partir de Roma, a minha tarefa também era, uma vez, como estive na Suíça, de visitar diferentes países no mundo onde há operações das Nações Unidas, onde os trabalhadores das Nações Unidas estão nesta frente, né, linha da frente humanitária, quando há desastres naturais, quando há guerras, quando há... Então, eles sofrem bastante, sob o ponto de vista psicológico. Também sabemos, como o chairman disse, que falar destes temas, que viver a dor, o sofrimento, a destruição de vidas humanas, de infraestruturas, acaba afetando cada um de nós. E as Nações Unidas têm que estar nesta linha da frente. Então, esse era o meu trabalho. Mas, em 2018, recebo um convite. Na altura, o Boko Haram havia libertado cerca de 3.000 crianças, meninas. Meninas, sim. Aquelas que foram raptadas. Tinham sido raptadas. Estranhamente, 3.000 pessoas serem raptadas de uma vez, desaparecerem de circulação, claro, assim. Claro. E houve um grande lobby internacional à volta daquele caso. Estava-se à procura de uma psicóloga, uma mulher muito experiente para trabalhar com aquelas meninas. Hillary Clinton, na altura, nos Estados Unidos, estava muito ligada, talvez por ser mulher, e não conseguiram encontrar uma candidata que eles estavam à procura. E eu acabei sendo a pessoa escolhida, eu era homem, para trabalhar com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para apoiar aquelas meninas, né, no nordeste da Nigéria, tanto da Maturo, Maiduguri, junto ao lado Chad. Parabéns, em primeiro lugar, doutor. Orgulho de saber que um moçambicano estava a liderar um processo desses. É? Não sei, sabe? Não, pronto, mas continua a sua história. Depois... Eu chego a Nigéria, e a minha equipa foi alvo de um ataque. Duas das minhas enfermeiras da minha equipa foram raptadas.
e foram executadas no estilo Al-Qaeda, os grupos terroristas, e mandaram-nos os vídeos. Né? Portanto, nós vimos os vídeos, mandaram-nos o vídeo, mataram a primeira e fizeram exigência, libertação de presos políticos, etc. Como a Cruz Vermelha não tem capacidade para responder, e a seguir mataram a segunda mulher. Quando trabalhamos para a Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha é formada num contexto de guerra, em que há trincheiras de um lado e trincheiras do outro, né? As guerras clássicas na Europa, e de um lado da trincheira fazem um avanço para tomar a trincheira inimiga, muitos são mortos, outros são feridos, talvez consigam, talvez não consigam, mas os mortos e os feridos ficam ali entre as duas trincheiras, porque quem for ali para tentar salvar o outro ou para curar o outro leva um tiro. Então, tem que imaginar o que é que isso significa. E a Cruz Vermelha foi um compromisso de dizer: as guerras existem, não conseguimos pará-las, mas vamos fazer uma pausa humanitária para irmos tirar os mortos entre os soldados, para irmos ajudar aqueles que estão ainda feridos, que ainda estejam vivos. Não, a Cruz Vermelha não tem um exército. A Cruz Vermelha trabalha num país porque ambos os lados que estão em conflito reconhecem que é importante alguém neutral, que tem um objetivo só humanitário, que não está para apoiar nem um lado nem o outro, para ir salvar aquelas vidas. Então é isto que nós estamos a fazer. É isto que temos de fazer com as meninas. É isto que temos de fazer com as famílias. Quando nós próprios nos tornamos alvo, significa que alguma coisa não está errada, não está certa. Mas foi uma altura em que surge a Al-Qaeda, depois surge o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico quer que toda a gente que apoia o Estado Islâmico, porque estava a ocupar um território, devia se juntar ao Estado Islâmico. Quem não fosse para aquelas zonas controladas por ele é porque era inimigo. Então é um momento de convulsão. Então, nessa altura, repare que foi a minha primeira vez que trabalho de facto em África, e com todo entusiasmo queria ajudar trabalhando em África, e perceber melhor as culturas africanas, e de repente quase que eu percebo que posso ser morto pelas pessoas que vou lá ajudar, pelo Boko Haram. Então foi uma crise grande para mim, né? Há quem fale do afro-pessimismo, né? Eu só digo: meu Deus, se meus irmãos querem matar, eu vim aqui para ajudar. Então precisei de um processo de recuperação próprio, de perceber os meus limites, etc. E, portanto, normalmente nós, psicanalistas, também precisamos de um outro psicanalista que nos ajuda, porque estas são situações que mexem com qualquer um, né? Quer dizer, então, nessa altura eu decidi que não queria trabalhar mais para a Cruz Vermelha, porque não me sentia protegido. Não me sentia protegido. Não sentia que esta ligação entre Al-Qaeda, Estado Islâmico, não sabia o que isto ia trazer, né? Então, expor a minha vida diariamente para... E a Cruz Vermelha não tem carros à prova de balas. Os carros são soft skin, carros normais. Quer dizer, a Cruz Vermelha depende da população. Os tiros estão a ir mesmo para entregar o peito à bala. Claro, porque negociamos antes com Boko Haram e com o governo e permitiram-nos trabalhar. E muitas vezes, inclusive, a população vem ter connosco num dia de sol e diz: epá, está na hora de vocês irem embora, vai chover hoje. Vai chover, mas não há nuvem, não estou a dizer vai chover muito. É uma maneira de dizer: epá, não está seguro aqui, vocês vão-se embora. Né? A população protege a Cruz Vermelha, né? Mas neste caso alguma coisa falhou. Então, nessa altura, as Nações Unidas falaram comigo outra vez, dado que eu estava na Nigéria, se eu não queria voltar para as Nações Unidas. Então aí passei a trabalhar para uma agência das Nações Unidas, que é o Programa Mundial da Alimentação, e que tem operações em toda a Nigéria, mas principalmente também nesta zona de guerra onde o Boko Haram age, no nordeste da Nigéria. Então esse foi o meu trabalho, foi apoiar os trabalhadores do Programa Mundial da Alimentação, que diariamente se expõem ao perigo de distribuir comida, de apoio às pessoas, salvar vidas. E faço este trabalho até o momento em que, em 2020, novamente trabalhadores das Nações Unidas são raptados pelo Boko Haram. Começa através de um processo idêntico de negociação, de tentar libertar os colegas, etc. E foi nessa altura que achei que era bom fazer um intervalo, porque isto consome muita energia emocional. Então, nessa altura, regressei a Moçambique. Interrompi o meu trabalho. Doutor, pesado, hein? Seu trajeto, aquilo que viu, essas guerras, ver isto tudo ali de perto, imagina o trauma mesmo.
E ajuda a conciliar-se com outro profissional? Se funciona alguma coisa para vocês, psicólogos? Pergunto isso porque tu, quando vais, tu és psicólogo, tu sabes as perguntas que vais fazer, sabes o que é quando tens um paciente, né? E esperar as mesmas perguntas de um outro parceiro de profissão que tu sabes que é a mesma coisa. Como é que funciona esse de um psicólogo ser visto por um outro psicólogo? Portanto, o médico, né, quando fazemos clínica geral, outro estilo de clínica, por exemplo, temos instrumentos, temos um termómetro para medir a temperatura, um bisturi para cortar, etc. Na psicologia, na psicanálise principalmente, não temos. Quando alguém me fala de dor, quando alguém me fala de violação sexual, quando alguém me fala de ansiedade, para eu perceber a pessoa, eu tenho que colocar no lugar da pessoa, né? E isto faz com que eu fique totalmente vulnerável. É como que a ferida do outro torna-se, de certa maneira, na minha dor. Se eu não conseguir sentir a dor que da pessoa estava a falar, não consigo funcionar como psicólogo. Então, neste processo, é importante que eu sinta a dor do paciente, esteja com ele, né? Tente perceber o que é que o paciente está a falar. Muitas das coisas ocorrem ao nível do inconsciente, né? Quer dizer, que nós temos de andar... Mas depois, no fim de cada sessão, eu tenho que me afastar daquele paciente. Não posso levar aquilo tudo para casa, não posso manter aquilo tudo comigo. Mas nós temos os nossos limites, somos seres humanos. Quando alguém me diz que chegaram numa aldeia e mataram crianças, penso nas minhas próprias crianças. Qual é a dor que eu teria se matasse as minhas próprias crianças? Né? Quando vejo pessoas a morrerem de fome na Nigéria, né? Quando vejo agentes humanitários sendo atacados, quando vejo membros da minha equipa a serem mortos, tenho que pensar que isto pode acontecer também comigo. Né? Podia ser eu que estava naquele dia, naquela hora, e eu não estaria aqui. Então eu preciso também de ter alguém que me apoia e que possa me dizer, por exemplo, neste caso da Cruz Vermelha, um colega também disse-me, talvez não seja, se não te sentes seguro, não faz sentido continuar. Né? Quer dizer, só tens esta vida. Então tens de perceber que cada um de nós tens o teu limite. Talvez tenhas chegado ao teu limite. Né? Trabalhar para as Cruz Vermelha de frente, trabalhar para as Nações Unidas. As Nações Unidas trabalham com o governo, temos a proteção do exército local, da polícia local, temos carros à prova de bala, temos a UNAS, que é o United Nations Aviation Service, temos nossos aviões, nossos helicópteros, temos casas com 3 metros. Quer dizer, é uma outra situação. Claro, continuamos a fazer o apoio, mas talvez com menos exposição. Mais seguros. Para nós, os internacionais. Mas para os colegas nacionais que trabalham connosco, continuam a viver nos bairros de onde eles vinham e são esses que acabam sendo raptados, sendo mortos. Muitas vezes nós, os internacionais, ficamos mais no escritório, naquelas zonas de perigo. Às vezes vão mais os colegas nacionais, organizações parceiras. Então também perceber isto também é duro, né? Perceber que a vida humana é valorizada de diferentes maneiras, né? Que há umas vidas que valem mais, há outras que valem menos, né? Então isto... Tão real isso, né, doutor? Mexe. Agora então, doutor, está um pouco desligado desses serviços internacionais. Está a dar consultas cá, está a trabalhar cá agora a tempo inteiro. Sim, estou a tempo inteiro em Moçambique, mantenho alguns pequenos compromissos académicos, né, mas fundamentalmente aqui em Moçambique também temos o conflito em Cabo Delgado. Também temos funcionários públicos, agentes de Estado em Cabo Delgado. Então, que é necessário dar atenção a eles, né? Que diariamente têm que ir para sítios como Kissangas, Macumias, etc., em nome do Estado moçambicano. Então, em inglês temos aquele termo de duty of care. Né? Se alguém me manda para uma zona de perigo ou uma zona que tem malária, devia-me dar alguma proteção, porque se acontecer alguma coisa e nós que mandamos sabíamos que há esse perigo, devemos ter feito alguma coisa. Então, tenho uma colaboração com o Estado para ver se é possível construirmos algo nesse sentido, né? Um programa de apoio em saúde mental com os funcionários e agentes públicos e de bem-estar para os funcionários e agentes públicos. Isto é uma ideia que acho muito importante, principalmente em relação às zonas de conflito como Cabo Delgado, mas também vai aqui né, várias agências estão aqui em Moçambique, que também têm trabalhadores, vão para zonas problemáticas de Cabo Delgado, né, e outros problemas de saúde. Então trabalho como consultor, com base na experiência que tenho, né, tento ajudar, mas agora principalmente virado para Moçambique, e tentar inspirar. Minha geração, já tenho 60 anos, estou a caminho da reforma, vou tentar trabalhar enquanto puder. Ainda está jovem, doutor, 60 anos não é nada. O mais importante é inspirar os novos colegas, os novos profissionais de psicologia para pegarem um testemunho e continuarem o trabalho e fazerem ainda com mais qualidade do que aquilo que a minha geração fez.
Uma pergunta, vamos lá, traiçoeira. Como é que está a saúde mental dos moçambicanos? Como é que o senhor vê? Uma análise geral e uma análise profunda ao mesmo tempo. Eu penso que a nossa saúde mental está neste momento muito crítica. Portanto, assistimos o que eu me referi como pobreza estrutural, como as pessoas também falam de exclusão económica, né? Quando viajamos para este país, para nossas cidades, o que falamos, né? O nível de pobreza, né? Quanta dor provoca ter que passar por um irmão, uma irmã na rua, não podemos dar boleia, andar a pé, por exemplo, no bairro onde eu vivo, as pessoas andam quilómetros a pé porque não há chapa, porque não há isto. Depois, quer dizer, o sofrimento aqui é diário, pessoas vivem com menos de $1 por dia, mas estão a falar às vezes salários 3.000, 4.000 meticais para alimentar uma família, pessoas que não sabem o que vão comer no fim do dia, pessoas que estão a viver como deslocados em Cabo Delgado, que estão em risco de ser mortas. E depois se já tínhamos uma violência crónica, né, que nos desumaniza, agora tivemos essa explosão da violência, né, aguda, né, quando não podíamos circular nas ruas porque havia bloqueios das estradas, quando ouvimos de moçambicanos que são mortos por franjas muito agressivas da polícia ou dos manifestantes, quando nos apercebemos que eu próprio tive que passar por vários bloqueios, ou chamar portagens, não sabia se ia passar, se não ia passar, não sabia se aquele homem com uma picareta, aquele homem com uma faca me deixaria passar ou dava-me um tiro. Quando estou numa portagem, a polícia começa a disparar, não sei se a bala perdida não vai atingir o meu carro, não vou ser eu a ser morto. Portanto, a passar hoje uma portagem na Catem, e tenho que passar todos os dias na Catem, a não ser que venha nado para a cidade de Maputo. Quando há alguma manifestação ali, estão polícias, estão soldados com armas de guerra, Kalashnikov é uma arma de guerra. Um tiro daquela arma perfura 1, 2, 3, 4 pessoas, né? Querem proteger a infraestrutura, mas ao mesmo tempo utilização de armas de guerra no meio da cidade, utilização de armas no meio da cidade, quer dizer. Então, estamos num país, neste momento, num estado de uma doença aguda, em que temos, de facto, que recuperar o amor por nós próprios, o amor pelo outro, o respeito por nós próprios, o respeito pelo outro. Temos que começar, com a nossa contribuição em psicologia, falar mesmo disto, falar do amor, do valor da vida humana, né? Se não conseguirmos resolver este aspecto, eu penso que, como país, o nosso futuro será muito, muito sombrio. Seria correto afirmar que estamos perante o nascer de uma nova geração? Não creio. Eu penso que os jovens que foram juntar-se a Frelimo, fizeram a luta de Lamada da Libertação Nacional, né, acreditavam que abrir uma nova página na história de Moçambique. E talvez tenham aberto, né, do ponto de vista político, histórico, não é a minha área de reflexão, mas sobre o ponto de vista da psicologia, eu penso que este trauma inconsciente de se aquele não está de acordo comigo, então não é meu amigo, é meu inimigo, posso matá-lo, posso torná-lo num objeto, né? Quer dizer, nós vivemos isso, os reacionários, revolucionários, né? Então os reacionários eram mortos nas escolas, apresentávamos, né? Aprendíamos que havia reacionários, foram fuzilados, né? Quando houve a guerra também com a Renamo, vinham às escolas, bandidos armados foram capturados, machangaís, as BAs, retiramos a essas pessoas a qualidade de ser humano. Se não está de acordo comigo, então o chairman já não é um ser humano, é como um objeto, é um alvo a bater. No jornal até vem isso, foram abatidos 5 terroristas, abate-se gado. Nós aqui abatemos ser humanos e pomos isso como manchete do jornal, né? Quando uma pessoa, um grupo armado, seja Renamo... Então, nós ainda não conseguimos essa dimensão. Claro. Do impacto dessa pequena palavra. Os raptos, vivemos na cidade em que pega-se em alguém, mete-se, carrega-se como fosse um saco. É um desrespeito total pela vida que vivemos diariamente. O ir ao hospital e morrer às portas do hospital porque não há médico, não há medicamento. Não, acho que ainda não conseguimos fazer uma mudança qualitativa em termos de respeitarmos como seres humanos. Se não conseguimos fazer isso, vamos reproduzir este padrão colonial do qual eu falava no princípio. Esta violência, né, que se descarrega diariamente, né, sobre nós todos, ao fim e ao cabo. Uma pergunta hipotética. Vamos lá supor, doutor, estás aqui no teu consultório. O teu próximo paciente a entrar
é o povo moçambicano. Todo ele. Imagina, uma pessoa que está lá, que está a representar a todos. Doutor, estou doente. Não me estou a sentir bem. Não consigo estar. Todos os dias acordo deprimido, todos os dias acordo triste, todos os dias acordo sem uma percepção. Este é o estado. Tá? A pessoa vem ali, doutor, estou pronto. Para mim, ou vai ou racha. Ou estou a pensar no suicídio. Como é que poderia, por exemplo, responder a este caso? Sei que não é fácil, mas hipoteticamente, vamos lá tentar analisar isto aqui, doutor, pela sua experiência e todo esse tempo que tem. Chegou, até eu, se calhar estou a exagerar, é muito difícil fazer isso. Entra um fulano mesmo hoje, no seu, com estes traumas todos carregados, que doutor, para essas manifestações, por exemplo, mataram meu pai, muito carregado, cheio de energias negativas mesmo. Como é que podemos ajudar? Como é que poderíamos ajudar? Assim, em tempo real. Suponha, vamos imaginar que este podcast vai estar a ser visto por alguém que é vítima de alguma coisa que aconteceu e que não sabe lidar com isso, porque também parto do princípio que nós, moçambicanos, muitos ainda não temos esta cultura de procurar um psicólogo. Pensa-se muito que quando se vai ao psicólogo é porque estou maluco. É porque existe ainda este tipo de pensamento, né? Como é que poderíamos ajudar, doutor? O que poderia aconselhar as pessoas a fazerem? Uma forma, como é que poderia ver isto? Há dois níveis, talvez, né? Falou do consultório, mas deixa-me começar talvez pelo nível social. Nós, como psicólogos, né, quando estas manifestações começaram a ocorrer, por exemplo, em dezembro, né, tinha programa de férias, receber os meus filhos que não estão cá, e tive que dizer aos miúdos, não vale a pena vir, não é seguro, eu próprio nem consigo chegar a Matola. Quer dizer, então vocês têm que ficar aí. Então isso criou em nós próprios, em mim, um sentimento de impotência total. Né? O que é que posso fazer? Então, a partir da impotência, surgiu a ideia de, falando com outros colegas, perguntar o que é que nós podemos fazer para tentar ajudar a situação. E o que nós estamos a fazer, criamos uma plataforma de organizações que trabalham no domínio da psicologia e estamos a trabalhar com grupos de vizinhos, pequenos grupos de vizinhos. Né? Eu sou da Fralimo, tu és do VM, tu és do Renamo, não interessa, todos temos crianças. Esta rua é nossa. Né? Se cortar-se os tubos de água, se cortar-se a eletricidade, se cortar-se, quem vai sofrer somos nós. Então, como é que nós podemos manter a nossa rua segura? E sabe, esta de conversa, né? Porque muitas vezes aquilo que eu dizia, de olhar ao chairman e não ver o chairman, dizer que aquele é daquele grupo ou daquele, e nem vale a pena falar. Não. Quando nós começarmos a falar, como começamos a falar nós, como vizinhos da mesma rua, encontramos aspectos comuns, aspectos que nos unem, interesses que nos unem. Quando falamos do risco da minha criança receber uma bala perdida, ou do risco de... Esse aspecto, o meu vizinho consegue conversar comigo. E o que estamos a fazer é depois nem levamos as crianças para centros de atendimento, perguntamos nós próprios aos vizinhos, tratamos com as crianças, o que é que nós podemos fazer, o que é que vocês podem fazer como pais. Nós oferecemos, as crianças estão com medo. Estamos a falar de uma criança agora, numa das sessões, foi fazer compras com a mãe de cadernos, quando sai, começaram as manifestações, a mãe quase que levou um tiro, parece o Trump, feriu-lhe a orelha, né? Começam a correr, um cão vem atrás e mordeu a criança agora não quer ir para a escola, não quer sair de casa, está com medo. Né? A mãe também está afetada. Uma bala que passa perto da cabeça e toca. E esta é a realidade. E nós pensávamos que quando a escola abrisse, as pessoas estariam mais calmas, devíamos trabalhar nas escolas. Estamos a ver que é um desafio. Então, este trabalho pode ser feito. Este trabalho estamos a fazer, e estamos a fazer não só, portanto, aqui na cidade de Maputo, hoje com a internet, tentamos conectar-nos com os colegas que estão nas diferentes províncias, que têm a mesma questão. Se a psicologia é útil para alguma coisa neste país, em momentos de crise, que temos que mostrar o valor da psicologia. Senão não podemos amanhã reclamar e dizer que ela é útil. Então esta plataforma está a mostrar que este trabalho, a nível comunitário, pode ser feito e deve ser feito. E este é um apelo também
para colegas psicólogos que queiram juntar-se a esta iniciativa para contactarem-nos. Né? Somos a Seção de Psicologia de Moçambique, somos o Círculo Psicanalítico de Moçambique, somos a Seção Reconstruindo a Esperança, portanto, somos a COPSIMO, a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, então temos esta plataforma. A outra coisa que podemos fazer, claro, é apoiar os nossos colegas psicólogos. Né? Estamos a falar também de colegas psicólogos também que vivem como eu, vivemos também nos bairros, né? Que também foram vítimas. Há pessoas que não conseguiam dormir durante 2 noites quando houve aqui a fuga de prisioneiros, pessoas que estiveram envolvidas em tiroteiros quando tentou-se assaltar na cidade de Nacala, na cidade de Nampula, no trajeto entre Climane e Nampula, mais de 50 barricadas e controles, ameaças de violar pessoas que vinham no carro. Então, balas perdidas ou não, quer dizer, mas os psicólogos também passaram por isto, os trabalhadores da saúde mental passaram por isto. Então, é importante não dizer que porque és psicólogo estás em condições de fazer o trabalho e vai. Não, é importante saber, estás em condições, como é que isto te afeta a ti próprio. E criamos uma iniciativa chamada Ombro Amigo, Ombro Solidário, onde gratuitamente qualquer colega psicólogo ou trabalhador da saúde mental, tanto psiquiatra, técnico de psiquiatria e também trabalhadores da saúde, pode ligar para nós e há um profissional que lhe vai dar atendimento gratuito. E esta rede conseguimos integrar também colegas do Brasil e de Portugal, hoje utilizando a internet, não importa onde estás no mundo, hoje é fácil ter este apoio. Então, primeiro garantir também que os psicólogos estejam bem de saúde, estejam em equilíbrio, saibam que neste momento o mais importante é acabar com a polarização. Né? É conseguir encontrar valores que nos unem e conseguir elaborar esta violência, como eu disse. E também, às vezes, o psicólogo é ser humano. Também tende a dizer que para calhar não vale a pena melhor ir para valor, gritar venâncio ou gritar fralismo, mas aí não estou a ser psicólogo, aí estou a ser cidadão, estou a fazer política. A psicologia não é política. E também a psicanálise diz, quando só há uma visão, isso é indoutrinação. A humanidade vive da diversidade, vive da diferenças de posições, opiniões, etc. E essas diferentes opiniões nos unem, nos tornam mais capazes. Né? Não podemos ser todos como o chairman. Né? O chairman é só um. Né? Então, o outro tem que fazer outro trabalho e ser bom naquilo que faz. É isto, esta complementariedade. Mas, então, agora, voltando à pergunta. Iniciativa, gostei muito de ouvir. Talvez a gente... Depois o doutor vai passar os contactos, tudo disso. Correto. Aí, que é para a gente, quando lançar Correto. O episódio, metermos isso na descrição. Correto. Para as pessoas, de facto, sentirem isso aí e procurarem mesmo. Mas parabéns, gostei. Pá, continuem assim. É muito importante esse apoio que se dá aos próximos. Pá. Yeah. A nível de pacientes, se algum paciente vem, ele traz uma história. O paciente não traz um problema. O paciente traz também uma história para ele chegar onde chegou. É que ele resolveu muitos desafios na vida dele. E é importante que ele se perceba como o sujeito da história dele. Se perceba as dificuldades que teve no passado e como ele as resolveu. Quando se vê a psicanálise, eu não tenho a resposta para o problema da pessoa. Eu não conheço o chairman. Ninguém conhece o chairman melhor que o chairman se conhece a si próprio. Então a minha pergunta vai ser como é que no passado resolveu problemas iguais e tentar perceber o que é que hoje faz com que tenha essa dificuldade em conseguir passar esse obstáculo, né? Tentamos perceber o que é que está a acontecer consigo e então não tenho na resposta na psicologia psicanalítica, na psicanálise, não é como na psicologia cognitivo-comportamental, em que eu tenho uma resposta porque isto funcionou com João na América, agora vai funcionar com Chairman. É menos por esse caminho, é levar ao chairman a fazer uma introspeção, a ver os seus recursos, a ver os seus mecanismos de defesa e a tentar perceber porque é que isto no passado funcionou, agora não funciona, de onde é que vem este mau estado, este sentimento que eu tenho, né? Esta ansiedade. Né? Muitas das pessoas justificam que eu fui violento porque, não sei, tinha que me defender. Né? Mas é necessário refletirmos, né? Quer dizer, se o outro for violento comigo, né? Se eu disparo e alguém morre, se alguém disparar e morrer a minha criança, como é que sente aquele pai? Como é que sente aquela mãe? Né? Não podemos banalizar a violência, porque senão voltamos a um estado da barbárie, em quem tiver mais força vai fazer. E, infelizmente começamos a ver vários focos hoje cada vez menos coordenados, em que as pessoas decidem, ok,
vou fazer alguma coisa, vou fechar uma estrada, fecho, vou, etc. Então, isto pode ser um recuo como sociedade humana, né? Então, e é importante que cada um de nós perceba, né, a partir de uma introspecção de si próprio, quando não há lei, quando não há respeito pelo outro, quando as autoridades são abusivas, etc., podemos voltar para um estado muito problemático. E que a lei nos protege, ou devia nos proteger. Como é que fazemos com que ela nos proteja? Como é que eu contenho a minha agressividade contra si? Porque no momento em que eu estou a viver a minha agressividade contra si, nada me protege de que também o chairman seja agressivo para comigo. Então, conter a minha agressividade é uma maneira de me proteger a mim próprio, né? Então, é isto que fazemos, tentar perceber um bocado na psicanálise. É tentar refletir mais sobre o inconsciente. Mas nós não damos respostas, né? A pessoa, temos que encontrar respostas neste trabalho como pessoa. Cada pessoa é única, tem uma história. Só tem uma história, né? É uma história que às vezes nem é só da pessoa, como eu disse. É uma história, às vezes, que vai muitas gerações atrás. Muitas coisas que transportamos hoje são valores que foram inculcados em nós pelos nossos pais, que receberam dos pais deles, que receberam. E muitas das vezes nós temos esses atos de uma forma inconsciente. Estamos a trazer traumas que nós não sabemos que hoje são esses mesmos comportamentos que adquirimos ali que estão a trazer uma parte negativa para o nosso bem-estar, por exemplo, né? Eu tinha uma pergunta. Mudando agora desse... Vamos fazer umas viragens, doutor, assim. Vops. Grande preocupação no mundo de hoje, doutor, que é uma das grandes doenças mais comuns que a gente vê, que se fala muito hoje, são crises de ansiedade, depressão, muitas tendências de suicídio. Temos visto, mesmo nós aqui em Moçambique mesmo, já com muita frequência se fala de suicídio, já vemos, já ouvimos casos, com mais frequência. E a nossa dependência, principalmente das crianças, do mundo, de adultos e tudo, a nossa dependência para com a tecnologia, para com estas pequenas telinhas e tudo isto. Qual é o impacto, doutor? Como é que isto está a nos afetar diretamente? Como é que o doutor vê isto aí? O nível, a procura pelas consultas está a aumentar, os casos destes são mais frequentes. Explica-me. Como é que o doutor nos explica qual é a solução possível, como podemos melhorar? Porque, todas as famílias hoje vivem este trauma, doutor, de nós termos que aliviar as nossas crianças, acalmar eles com uma telinha, ou o quê? Como é que vamos sair dessa? Se é que vamos sair? Se não vamos sair, como vamos aprender com isso também, doutor? Sabe, a revolução tecnológica vai ser muito difícil de ser travada, né? Acho que está a decorrer neste momento na França uma reunião sobre inteligência artificial, né? Como a União Europeia se quer posicionar, o vice-presidente Vance americano está lá, sobre como é que vamos regulamentar o uso da inteligência artificial, mas eu penso que ela está neste mundo e ela vai mudar o mundo que nós conhecemos, né? Tentar travar a evolução tecnológica não é possível. Então a questão para nós vai ser como utilizar as novas tecnologias de uma forma responsável, que crie menos ansiedade, crie menos depressão nas pessoas, leve menos pessoas ao suicídio, né? Então essa é uma responsabilidade primeiro dos pais, né, quando se trata de crianças, porque talvez um bocado... Fica à vontade, doutor. Todas as palavras, aquelas de casa, não precisa escolher. Não. Fica à vontade mesmo. Quando eu trabalho com clientes, né, com pacientes, o que eu encontro? Que a criança, antes de nascer, já existe na fantasia dos pais, né? Os pais começam a sonhar, vamos ter uma criança, amamos, vamos ficar juntos, vamos ter uma criança. Se for um rapaz, como é que chamamos? Chairman, se for uma menina, como é que chamamos? Começam já a sonhar os nomes da criança. Quando a criança nasce, começam a olhar para a criança. Olha, o nariz é igualzinho ao teu nariz, é o nariz da tua mãe, os olhos são os meus olhos. Quer dizer, e investe-se amor nesta criança, né? Muito amor nesta criança, normalmente.
E isto é importante para que a criança tenha um sentimento de que ela é valiosa, de que ela é amada, porque os pais são o nosso primeiro espelho, né? O que os nossos pais nos dão, de como eles nos veem, isto cria este sentimento dentro de nós ao nosso valor. Estas semelhanças com os nossos pais criam este sentimento do nosso valor, que semelhanças são apontadas a nós pelos nossos pais. Claro que neste processo também há coisas que correm menos bem, né? Principalmente quando vamos à escola, encontramos já pais que dizem: que nota é que tiveste? Tiveste o quê? Menos do que 10. Epá, inteligência não herdaste de mim, herdaste da tua mãe, ou não sei. Quer dizer, e aí estamos a começar a dizer à criança: se tens um 20, és o meu filho, mas tens um 7 ou um 5, já não és o meu filho. E a escola também tem muito isso, né? A professora começa a entregar as notas, começa pelas notas mais altas, né? E quando chega ao 10, ainda não chamaram o nosso nome, sabemos que isto vai ser um caso sério. Então a sociedade tende a nos valorizar de acordo com, sei lá, o curso que nós temos, o que é que nós estudamos, o que é que nós possuímos. E isto acaba afetando também muito a nossa autoestima. Então, este equilíbrio entre o nosso sentimento de autovalor e este juízo que recebemos permanentemente da sociedade faz com que nos tornemos mais ou menos suscetíveis a desenvolver conflitos. Se eu tenho um sentido de mim próprio, um sentido de meu autovalor mais consolidado, sou menos vulnerável, né? Se o Charman olhar para mim e dizer: a camisa é essas riscas, que porcaria de camisa é essa? Isso não vai afetar tanto, porque eu vou perguntar: por que acha que esta camisa não é bonita? E o Charman vai dizer as razões, que vão ser as suas razões, porque não acha a camisa bonita. Eu vou dizer: agora percebo que Charman não gosta de camisas às riscas, mas sabe, eu gosto desta camisa porque o meu avô tinha uma camisa igual e ofereceu-me, sempre ponho esta camisa, sinto-me bem, recordo do meu avô, etc. E não aceito que a sua valorização me afete, né? Mas, infelizmente, muitos adolescentes que nós vemos têm este sentimento de autoestima mais em baixo, né? Quer dizer, crianças que morrem porque se envolveu numa cena sexual e com um jovem, o jovem pôs as fotos na internet e ela acha que todo mundo vai olhar para ela dizendo que ela é uma prostituta, não tem valor e prefere matar-se para não viver a vergonha. Pessoas que fazem jogos, sei lá como é que chamam os jogos, aviador ou outros, e endividam-se e depois acham que já não vão conseguir resolver o problema e que se perdem a vida. Pessoas que perdem alguém que amam, né, ou que investiram muito dinheiro num bem, ou seja, uma pessoa que eles amam, perdem e acham que a vida não continua. Não conseguem imaginar que se podem reconstruir, que a pessoa mais importante na vida do Charman é o Charman, né? Então, mas ele acha que não, anda com uma muleta, né? Quer dizer, tinha aquele carro, aquela mulher era a muleta dele. Quando aquela muleta desaparece, então ele vai tropeçar. Então, o que eu dizia no princípio é que as tecnologias elas vão existir sempre, não vamos travar o avanço tecnológico. O que nós podemos fazer é, como pais, como irmãos, como irmãs, como é que nós, em nós próprios, nas pessoas que são importantes para nós, a nossa família, investimos neles para eles terem este sentimento de valor, para poderem perceber que a tecnologia é um instrumento apenas, né? Mas ela não pode ser esta muleta, esta bengala tão importante que quando ela falha, tudo falha para mim ao fim da minha vida. Por exemplo, pais, né, para ser mais concreto, nos anos 70, nos Estados Unidos, houve uma discussão que cunhou o termo que nós utilizamos hoje, quality time. Quality time. Tempo de qualidade. O que é que mais ou menos se vê nessa altura? Que uma mãe, as escolas americanas e inglesas não dão só as notas no fim do semestre, elas fazem a mesma avaliação psicológica, psicoeducacional da criança. Comportamental. Então dizem que a criança tem problemas, um déficit emocional e que era importante que a mãe desse muita atenção. E a mãe diz, não. Vai para a escola e diz, não, alto aí. E eu parei de trabalhar quando fiquei grávida, quando tive esta criança, para tomar conta da criança. Portanto, se a criança tem um déficit, não é lá em casa, é aqui. Porque eu estou a dedicar toda a minha atenção à criança. Então, de repente, afinal, se esta mãe está com a criança, então o que é que está acontecendo de errado? E este estudo mostra que muitas vezes nós adultos estamos com a criança, mas não damos atenção à criança. A criança começa a falar, toca o meu telefone, espera um bocado, está aí o tio João, é muito importante, não sei o quê. Estás a falar de quê? Da escola, não sei o quê. Mas contas mais tarde, sabes, tem que fazer uma transferência e não sei o quê. Quer dizer,
A criança não sente que ela está no centro da nossa atenção. Ela sente como aquele termo que é a quinta roda do carro, aquela roda que não tem função, que é dispensável, né? Se nós pegarmos numa criança e dissermos à criança, todos os sábados, tem uma vida muito corrida, é verdade, mas todos os sábados eu vou arranjar uma meia hora para ti. E separo esta criança das outras crianças, dou tempo a cada uma delas, né? E coloco a criança no centro, isto do papá ou da mamã, parar tudo o que é importante, parar o estúdio, as gravações e não sei o quê, para dedicar meia hora àquela criança. Faz a criança perceber, uau, se o chairman, meia hora dele alcança não sei quantos milhares de pessoas, está-me a dar agora esta meia hora, é porque eu sou de facto importante para essa pessoa, né? E se o chairman disser à sua criança, não é chegar à sua criança e dizer à criança, olha, nesta meia hora vamos comer sorvete. Não. É dizer à criança, olha, eu estou aqui para ti. O que é que tu queres fazer que nós façamos? Como é que eu te posso fazer feliz? Um bocado nesta perspectiva, em que não sou eu fazer o que eu quero, é fazer eu, né? Estás disponível. É. E mesmo com os adultos, né? Eu conheço o chairman, acho que o chairman gosta de comer um prato, um bom bife, não sei o quê, e eu ofereço-lhe o prato, se calhar nem nesse prato que quer. Fazer a pergunta a uns aos outros, na nossa relação de amor, na nossa relação, como é que eu hoje posso fazer mais feliz, chairman? Né? E pôr o chairman é um sinal de que o outro é importante para nós. Mas voltando à criança, só isto ajuda a conter a ansiedade. Mesmo que ela tenha problemas, ela sabe que ela é valiosa, ela sabe que tem um espaço para dizer ao pai, ela sabe que se alguém disser que pões óculos, és feio, isso é a tua opinião, né? Mas a opinião do meu pai é que os óculos ficam bem, então eu gosto dos óculos porque essa é a minha opinião, é a opinião do meu pai, a opinião da minha mãe, que eu respeito, que eu amo e sei que gostam de mim. Então essa pessoa torna-se muito menos vulnerável, ela tem quase que uma proteção maior quando vai lidar com o dia a dia. O futuro ninguém conhece, né? O que nós conhecemos é o passado, né? E alguns povos, né? Estamos agora a assistir o conflito de Gaza, em que vemos também como um bocado esta compulsão à repetição, como vemos aqui em Moçambique. Ali é sempre conflitos e guerras, né? Por um lado, esta fantasia de que o problema vai ser resolvido quando o outro for eliminado e que o outro mesmo pode estar caladinho, mas está a preparar-se para matar, então isso justifica que eu o mato primeiro. Então, este ciclo, porque o que é que está a acontecer? Pega-se no passado, e no passado houve atrocidades incríveis, né? Mas acredita-se que o passado se vai repetir. Mas o passado não tem que se repetir no futuro. Quando tornamos consciente dele e criamos mecanismos para lidar com o que aconteceu no passado, aceitamos a nossa responsabilidade, aprendemos, podemos projetar um futuro diferente. Na ansiedade, muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão... Aquilo que aconteceu no passado pensam que vai acontecer, estão com algum perigo permanente que as pessoas estão a lidar com ele. E uma boa coisa da psicanálise é que muitos desses medos, às vezes, são medos inconscientes, em que as outras escolas de terapia têm mais dificuldade em lidar com isto, mas então é necessário perceber, né? Pessoas que chegam e que a primeira coisa que fazem é organizar o espaço, né? Tudo tem que ficar certinho, etc. Porque ele acha que se ele controlar aqui o espaço imediato, pelo menos não vai ter que lidar com os medos inconscientes. E há muitos medos inconscientes, como falamos aqui. As manifestações fazem-nos recordar que nenhum de nós há de ficar aqui para contar a história. Todos vamos morrer, sabe? Mas normalmente nós não queremos pensar na nossa morte. Normalmente pensamos que está muito longe, não sei o quê. Vivemos como se fôssemos viver eternamente. E de repente vemos que afinal aqui na nossa estrada, mesmo na nossa casa, ficamos com medo, sei lá, se vier alguém assaltar aqui a casa, tem problemas com alguém, alguma coisa, esse termo, vamos te visitar, tornou-se hoje quer dizer, em que temos que lidar com isto. E sabe, isto é difícil lidarmos com a morte, né? E de repente já é presente. Então, e de que é que nós temos medo? Por que é que nós temos medo da morte? O que é que relacionamos com a morte? Quem nós vemos morrer próximo a nós? Então, é normal que as pessoas tenham ansiedade. É normal que as pessoas desenvolvam depressão, porque depressão é uma perda. É perceber que perdi alguém importante, perdi um sonho, esperava que as coisas continuassem assim, eu fosse ganhar isto, fosse ser nomeado ali ou não, ou etc. Né? Os outros também, que entendem que não estou recebendo a atenção, o respeito, a consideração que eu esperava das autoridades do Estado, então agora vou me insurgir, mas é também uma perda, é quando olhamos para o pai e achamos que o pai já não consegue cumprir a sua função como pai.
E esse processo passamos todos, né? Como crianças olhamos para o nosso pai é o homem mais inteligente do mundo, mais forte e não sei o quê. E a um momento apercebemos que há um professor que também é inteligente, né? Como falou do professor, e a algum momento percebemos que até nós tornamos mais inteligentes do que o nosso pai e o nosso professor, né? Estamos no outro tempo, né? E temos que continuar isto. Portanto, há uma coisa boa nesta parte deste acordar dos moçambicanos. Se houver, como disse, uma elaboração desta violência, que é inconsciente, se houver a criação do respeito primeiro por cada um de nós, eu não posso respeitar o outro sem respeitar o outro, e para isso tem que elaborar isto, né? Isto significar que somos conscientes da nossa cidadania, que não ficamos à espera que outros venham a resolver os nossos problemas e comecemos a resolver os problemas, né? E comecemos a resolver os problemas. Eu vivo numa zona rural ou semi-rural. Temos 3 ou 4 vizinhos. A estrada tem alguns buracos. Estamos à espera do Presidente da República vir fechar os buracos na minha rua. Ele nunca vai passar por ali, por aquela rua. Eu tenho que resolver os problemas. Há coisas que estão ao meu nível como cidadão. Eu tenho que sentir que eu tenho a capacidade de resolver. Sentir-me como sujeito. E não sentir-me como esta taça, né? Que está aqui. Se ninguém empurrar, não vai sair daqui. Não, nós como seres humanos temos vontade, temos própria, temos capacidade, temos recursos. Então, utilizemos esses recursos para resolver os nossos problemas, construindo um Moçambique bom para todos, com muito amor entre nós. Exercer a nossa cidadania mesmo. Fazer circular a palavra, como o Chairman faz também. Sabe, doutor, eu, por exemplo, agora, este ano também, decidi mudar algumas coisas no meu modo de vida, tudo isso. Estou numa fase que quero focar um pouco mais em mim, nos meus filhos, em meus projetos pessoais. Por exemplo, tomei uma atitude este ano que tiro um tempo todos os dias, quando possível, a maior parte tem sido possível, até faço questão de fazer isto ser possível, de ir buscar meus filhos à escola. Não consigo ir-lhes deixar de manhã, mas tenho feito questão de passar mais tempo com eles. Faço questão de ir-lhes buscar à escola, às 13h30, por aí, passar a refeição com eles e voltar ao trabalho. E está-me fazendo muita diferença para mim. Estou a ver o meu relacionamento com os meus filhos está melhor. Já estava bom, mas está melhor. Estou mais conectado com eles. Tento fazer deles mesmo são a minha prioridade mesmo. E estou focado nisso. E estou a sentir que está-me a fazer bem também. Então aconselho pessoas, isso que o doutor falou, o tempo de qualidade mesmo, é importante nós darmos esse valor, não só saber que este termo existe e não executar, não fazer valer de verdade, né? E cada pessoa é única, não há 2 chairmans neste mundo, né? Se o chairman tentar ser igual ao João, o chairman nunca há de ser melhor que o João, porque há de ser sempre uma cópia do João. Mas se o chairman tentar ser a melhor versão de si próprio, né? Reconhecer que o chairman é essa sua unicidade, este seu valor, né? Aí as chances de vencer, de ser feliz, são muito maiores. Então, é importante nas nossas crianças educarmos para esta unicidade. É bom estar com elas como grupo, né? Todas juntas, mas se pudermos criar espaços individuais para cada uma das nossas crianças, é bastante importante. O não comparar as nossas crianças umas com as outras. Já viste, o teu irmão é mais inteligente, o teu irmão... muitas vezes aí começamos a semear um bocadinho esta competição, esta concorrência entre as crianças. Cada uma é única. Sabe? O melhor ourives no mundo, os bons ourives no mundo, são aqueles que pegam numa pedra de um diamante e ele olha para o diamante. É capaz de ficar horas, dias a olhar para o diamante até que ele percebe que a forma ideal para aquele diamante é aquela forma que é geométrica, mas que perde o mínimo de pedra ali, desperdício. Muitas vezes nós o que fazemos é grande desperdício, né? Chegamos a uma coisa e tentamos formatar uma coisa para ser algo que não está destinado a ser. Obrigamos a pessoa a entrar numa saia justa que não é aquela que a pessoa quer. Então, encontrar o que cada um dos seus filhos é, o que cada um dos filhos quer ser, o que o vai fazer feliz, é o mais importante que nós podemos dar como pais. É o mais importante que podemos dar como pais. E essas são pessoas que amanhã, né, vão se reinventar. Caímos todos. Mas porquê que uns caem e não se levantam, os outros caem e levantam-se? É porque têm esse sentimento do seu valor, da sua capacidade, né, de se reconstruírem, de se amarem e de amarem os outros.
Doutor, epá. Quanto tempo de conversa temos já? 1 hora e quase 30. Sabe, agora falar um pouco do meu lado pessoal. Eu estou neste preciso momento, há cerca de quase 2 anos, a fazer um tratamento com um psiquiatra. Tive uns momentos um bocado offs, tinha dificuldades em dormir, dificuldades em apetite, tinha dificuldades em focar no meu trabalho, tive complicações no meu relacionamento, tudo isso. Estou agora a fazer um tratamento disso. Fiz algumas análises, sabe, doutor, uma das coisas que até que me punha em baixo sem eu me perceber era a minha vitamina D. Estava mesmo muito em baixo e isso prejudicava muito, sem eu saber a importância que tínhamos sobre ter o nível de vitamina D no ponto. E outra coisa também que me afetou, fui fazer análise, minha testosterona estava com níveis muito baixos mesmo. E hoje fiz um tratamento de reposição de hormonas, um ciclo desses, ainda estou também. E tenho-me sentido uma outra pessoa. Estou mais disposto a fazer coisas que não fazia. Não sei por que estou-lhe a dizer isto também de certa maneira, mas talvez para explicar que passamos todos por dificuldades, né? Passamos todos por dificuldades, o nosso organismo reage de maneiras diferentes perante cada situação, como o doutor disse, cada indivíduo é único. E acho mesmo, por isso dou valor muito hoje a causas de doenças mentais, saúde mental e tudo isso. É uma coisa com a qual me preocupo, e sempre que tenho a oportunidade de trazer alguém que é entendedor dessa matéria, eu vou trazer. Eu gosto muito disso, gosto muito de aprender, principalmente porque eu quero me tornar um melhor ser humano, doutor. Eu quero tornar-me um melhor ser humano, quero poder extrair o melhor das pessoas, quero poder passar o melhor para as pessoas, quero trabalhar nisso. E se eu não tiver a minha saúde mental em dia, não vou conseguir fazer nada. Então, eu aconselho todos que foquem um pouco na vossa saúde, procurem acompanhamento, procurem ajuda, façam só para poder estabilizar, saber o que tu estás, como tu estás, para encontrar talvez uma resposta mesmo para coisas que a gente não sabe e que podem estar mesmo aqui à nossa frente. Eu acho muito importante mesmo. Doutor, agora também está a prestar consultas, não é? Também dou consultas, sim. Mas diga uma outra coisa. Com psicologia geral. Psicologia temos, por exemplo, aquela psicologia, como chama? De trabalho, temos psicologia infantil. Sim. Tem alguma especialização no geral? Qual é a maior parte dos pacientes que recebem? Crianças, adultos? Como é que está? A minha formação é na área da psicologia clínica, né? Então, e a minha especialização é na área da psicanálise. Então, normalmente, trabalho com pacientes que estão à procura de psicologia clínica ou de psicanálise. Mas também... Psicanálise entendemos como terapia, né? Sim, como terapia. E dentro das terapias há muitas. A psicanálise é mais o tentar perceber os conflitos inconscientes que nós temos, né? Nós fazemos muita coisa, né? Nós pensamos que às vezes o raciocínio é que determina tudo que nós fazemos. Não, há muito mais. Há coisas inconscientes, há emoções, que às vezes estão em contradição. Né? Quando nós sonhamos, aí o inconsciente se manifesta, né? É onde o inconsciente se manifesta melhor. E muitas vezes até há uma frase de Freud que diz que o ser humano é um rei quando dorme e é um pubertanas quando está acordado, né? É o quê quando está acordado? É pobre. Então a psicanálise é isto, é tentar ir para estes sonhos, para este inconsciente, para este, né? No inconsciente não... quer dizer, eu posso estar aqui, posso estar ao mesmo tempo na Lua, posso estar aqui, posso estar... Quer dizer, o inconsciente não tem estas barreiras temporais, é atemporal. O inconsciente é muito rico, o inconsciente. E muitos dos nossos problemas, né, e das soluções dos nossos problemas, do nosso bem-estar, mas também do nosso mal-estar, dos nossos conflitos, vivemos ao nível do inconsciente, né? E a psicanálise tenta
contato com o paciente, tentar ir buscar nessas, né? Pedimos a pessoa para fazer associação livre, para falar tentando pôr de lado o juízo de valor, tentar dizer aquilo que lhe vem à cabeça, né? Sem estar a controlar, etc. Tentamos que a pessoa nos fale dos seus sonhos e tentar ver dentro disso onde é que está o conflito, onde é que estão as capacidades, onde é que está... Tornarem consciente aquilo que é possível ser consciente e que estava antes não consciente. Porque muitos de nós, né? Eu penso que talvez aquela ideia mesmo do iceberg, se podemos dizer que a parte consciente de nós próprios é capaz de ser os 20%, mas o 80% de nós são coisas inconscientes. Porque é que eu reage de maneiras assim, sem saber? Assim, nunca vi o chairman e acho o chairman uma pessoa interessante, ou acho logo o chairman, não sei o que é uma pessoa. Mas se não conheço, como é que eu posso ter uma opinião sobre ele? Às vezes dentro da minha experiência de vida, conheci alguém parecido consigo, ou tenho um pai que falava de maneira como o chairman, ou isto leva-me a uma reação que eu próprio primeiro não sei explicar, mas eu reajo, né? E temos neste momento para... Portanto, a psicanálise não é para quando temos problemas. A psicanálise é mais como o ginásio. Nós vamos ao ginásio, fazemos exercício físico, atividade física, porque queremos estar bem de saúde, né? E é isto, né? O mundo no qual nós vivemos, estamos bombardeados com notícias, com acontecimentos, e temos um momento só para nós, né? Para ser, como é que eu estou, né? Como é que está a minha vida psíquica, como é que eu me sinto, né? É bastante importante, né? Em países onde há outra cultura e talvez mais rendimento, as pessoas vão ao psicanalista como quem vai, sei lá, as mulheres ao cabeleireiro, os homens ao ginásio, etc. Né? E eu próprio preciso, né, como disse, de um psicanalista. Portanto, essa é mais a minha área de trabalho, mas estamos num país, infelizmente, como eu disse, que tem este aspecto da pobreza estrutural, né? Uma consulta na clínica onde eu trabalho custa acima de 6.000 meticais. Isso é um salário mínimo, ou mais do que um salário mínimo. Quantas pessoas é que podem vir à minha consulta? Muito poucas. Muito poucas pessoas. Acabam sendo até mais pessoas que têm seguros de saúde, mais pessoas que trabalham para organizações internacionais, mais estrangeiros, né, do que os próprios nacionais. Então, isto não pode ser o desafio da psicanálise, o meu desafio pessoal. É necessário fazer mais. Então, o fazer mais significa, não sei, fazer intervenções comunitárias, né? Em que somos nós a tentar buscar ou o nosso tempo, os nossos recursos para fazer a intervenção gratuitamente para as pessoas, né? Ou buscando financiamentos externos, como fizemos com Crianças de Saudade, com Este Corpo é Meu, estamos a fazer agora por ocasião das pessoas que estão a passar pelas manifestações. Ou temos um papel de inspirar, sermos supervisores de colegas mais novos que possam querer aprender, e então eles aprendem, têm a nossa supervisão e eles fazem um trabalho a um custo mais baixo ou fazem de uma maneira voluntária. Também, o mais importante na psicologia, mas também na medicina, não é esperar para termos um desvio, um distúrbio, uma doença. O melhor é prevenir. E prevenir significa fazer intervenção preventiva, prevenção primária, como nós chamamos, que é antes do distúrbio acontecer. Sabemos que colocar um cidadão em Cabo Delgado, num sítio no norte de Cabo Delgado, onde há um risco à sua integridade física e psíquica, onde a pessoa pode ser morta, literalmente, né? Onde pode assistir a pessoas a serem mortas, pode assistir a sobreviver a emboscadas, Isto é altamente traumatizante. É uma questão de tempo, esta pessoa vai ficar com problemas de saúde mental. Então, antes disto acontecer, poder fazer uma intervenção para apoiar estas pessoas a lidarem, como as Nações Unidas faz, por exemplo. Então, isto é saúde preventiva. E esta questão de prevenção da violência sexual, se isto acontece nas escolas, o que é que podemos fazer para evitar que amanhã tenhamos crianças que são sobreviventes à violência sexual? E a violência sexual é mais do que violência. Muitas vezes é alguém que tem um poder de vida ou de morte sobre a outra pessoa, que diz, ou tu fazes aquilo que eu quero, ou então posso te matar, quando há este nível de violência também. Uma coisa também que ninguém olha, o que é que podemos fazer? Sabemos que perpetradores de violência sexual, em média, acabam vitimando 8 pessoas. Acaba vitimando 8 pessoas. Fala sério. Esta é a estatística a nível mundial. Mas ninguém trabalha, ou poucas pessoas, quase ninguém trabalha com os perpetradores. Deixamos isso como assunto da polícia. Queremos trabalhar com as vítimas. Mas se nós conseguimos trabalhar com perpetradores antes de eles serem perpetradores,
percebemos o que é que leva a pessoa para ali e conseguimos ajudar a pessoa, né? Talvez possamos evitar alguns casos de violência sexual. Há um projeto, que não sei como está agora, foi na cidade de Berlim, em que eles puseram nos autocarros. Onde é que tu vais pedir ajuda quando sentes que gostas de crianças um pouco mais do que deverias gostar? Era muito interessante formular, mas aquele violador de menores, aquele perpetrador de violência sexual, alguém que se vê numa criança e sente a criança como um objeto sexual atrativo para ele. Quando alguém vê que, sinto isto, estou-me a sentir que me sinto atraído por crianças. É o melhor momento da pessoa saber que eu posso ir ali, posso falar, não vão me criticar, não vão me condenar, etc. Vão trabalhar, vão me apoiar. Né? Muito interessante. Outra visão da coisa mesmo. Claro. Não focar na vítima, focar no perpetrador. Também no perpetrador. Claro. Então há muita coisa que pode ser feita em termos de prevenção primária e aí eu penso que também é uma das áreas que me interessa muito trabalhar. Doutor, eu vou deixar aqui uma coisa que eu gostaria de apoiar, gostaria de ajudar, gostaria de fazer parte desse movimento que possamos estar a contribuir para um melhor bem-estar das pessoas, para uma melhor saúde mental. Quero deixar aqui uma proposta para si, aquilo que for. Gostaria muito, por exemplo, não sei, já perguntei a algumas pessoas, aquele movimento que a gente vê, por exemplo, nas Europas, nas Américas, fazer aquele grupo de alcoólicos anônimos, por exemplo, juntar as pessoas num único sítio, onde as pessoas vêm, falam sobre os seus problemas. Acho que é um costume que a gente já viu muito nos filmes. Existe cá? Temos algumas coisas dessas. Há muito tempo ouvi falar de um grupo aqui na cidade de Maputo, trabalhou perto da igreja da Pulana, ou com apoio da igreja da Pulana, mas neste momento não tenho conhecimento. Que haja algum grupo, não tenho conhecimento. Talvez haja, mas não tenho conhecimento. Eu gostaria de disponibilizar o meu espaço aqui do estúdio, tanto este como o outro lado, para se houver iniciativas dessas, onde a gente possa contribuir para ajudar, para que pudéssemos dar um ponto de partida nisso, que o doutor deve estar mais afinado com isso. Quero deixar a minha disponibilidade para essa ajuda, doutor, desde que a gente tenha certamente também alguém profissional envolvido, que possamos fazer alguma coisa, doutor, fazer alguma coisa por alguém, para fazer o bem sem ver a quem, né? Para contribuir para uma sociedade melhor. Se a gente conseguir pouco a pouco fazer isto, podemos escalar. Pode ser que para alguém também tenha a mesma intenção e faça. Dar um ponto de partida, doutor. Passo para si isso. Correto. O senhor conhece mais movimentos, conhece mais... para se puder mobilizar alguma coisa, ajudar para a gente dar início a este movimento, conte comigo. Correto. Não, e é isso, né? Quer dizer, não podemos... Se cada um de nós fizer aquilo que pode, né? Primeiro, para eu fazer aquilo que eu posso, tenho que mobilizar dentro de mim estes sentimentos positivos. Tenho que mobilizar para mim a esperança. Tenho que ser capaz de sonhar que com este meu contributo alguma coisa vai mudar, por pequena que seja, vai mudar. E saio desta posição depressiva, de ficar à espera que alguém, não sei o que, faça as coisas por mim. Né? E sinto-me, portanto, empoderado, sinto-me sujeito da minha história. Né? E é um ato de amor para com seus irmãos e suas irmãs, nossos irmãos e nossas irmãs, que têm um problema de dependência, né? Química, neste caso do álcool. Qualquer que seja o caso, mas ajudarmos as pessoas. Doutor. Que é isso que eu falei? Amor. Amor mesmo. Claro. Fazer o bem sem ver a quem, não esperar nenhuma recompensa, nem aquilo que estiver no nosso destino, Deus vai nos dar, aquilo vai acontecer. Mas estou empenhado nisso, doutor. Eu quero ajudar, quero fazer, poder contribuir, sentir que este movimento possa crescer, que pouco a pouco possam haver grupos de apoio, perceber? As pessoas possam sentir que, eu não tenho dinheiro para ir a uma consulta, por exemplo, mas se calhar se eu for aquele grupo ali, alguma minha preocupação vai ficar resolvida, qualquer forma, né? Então, passo essa batata para si, doutor. Muito obrigado. E, pessoal, já conversamos muito, mais que 1 hora de conversa e tal, 1h30 de conversa. Espero que possam ter aprendido alguma coisa, que possam valorizar mais o estado da vossa saúde mental, que possam ter mais tempo de qualidade com os vossos próximos, que possam ser melhores seres humanos, que possam se preocupar com as preocupações dos outros,
que possam contribuir todos, cada dia, com algo positivo para um melhor mundo. E, pá, tive aqui o prazer grande de conversar com o Dr. Boia, pá, expus algumas preocupações minhas e, procurem ajuda se for o caso, não fiquem assim como têm que ficar, mano. Conversem, falem, exponham os vossos problemas e, mano, tentem ser sempre melhores cidadãos. É muito importante a gente poder fazer o bem. Hoje vivemos num mundo, doutor, onde há muita negatividade, onde as pessoas estão mais prontas para criticar do que para ajudar. E nós não precisamos disso tudo, mano. Precisamos que haja um espírito mesmo do humanismo nas pessoas. Então, eu quero ser essa pessoa boa, doutor. Bem, antes de terminar, doutor, tenho aqui uma pequena lembrança para si, de um parceiro nosso que apoia o nosso podcast com alguns presentes, muito obrigado. Alguma coisa, uma lembrancinha do Chaca, que completa agora 10 anos. Chaca é uma empresa que fica aqui próximo ao Majed, quando estamos a descer assim para entrar na autoestrada, na Matola, logo ali depois da DHL. Correto. Então eles trazem aqui uma pequena lembrancinha para si, doutor. Não é nada muito especial, mas é algo. É algo que vem do coração. Vem do coração, é aqui um pequeno copo e uma bolsa térmica aqui, doutor, para quando sair, trazer o seu lanchinho, alguma coisa. Fica aqui uma lembrança para si. Muito obrigado. Muito obrigado, Chairman. Nada, muito obrigado também, Chaca. Doutor, e espero poder tê-lo mais vezes aqui no podcast para falar sempre sobre estes assuntos, que é muito importante que as pessoas despertem, que saibam que a saúde não é só física, é mental. É preciso que muitas coisas comecem aqui para acabar ali. E também dizer às pessoas para ficarem atentas que brevemente vem um podcast Psicmose, é isso, né? Psicmose, que vai mesmo focar-se em assuntos de saúde mental, que brevemente estará também disponível aí no nosso canal. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, Chairman. Estimei bastante conhecê-lo pessoalmente. Prazer foi todo. E eu vou-vos dizer aqui o seguinte, não deixei de passar a oportunidade. Quer dizer, quando o doutor veio aqui, foi o primeiro encontro, este é o segundo encontro, e já firmamos. Muito obrigado. É assim a vida. Algumas últimas considerações, alguma coisa, quer deixar algum recado para as pessoas que estão lhe assistir, doutor? Bom, eu penso que já falamos muito, né? Mas primeiro agradecer o gesto, agradecer do Chairman e aqui da sua empresa. Aí não precisa agradecer, porque nós é que fizemos questão. Então é nosso papel, nosso dever. Mas há muitos temas que pode escolher, né? E escolher estes temas ligados à saúde mental, escolher estes temas ligados ao respeito que devemos ter por nós próprios, ao respeito que devemos ter pelo outro, ao amor que devemos ter por nós próprios, ao amor que devemos ter pelo outro, oferecer o seu tempo, o seu espaço para tentar ajudar outros cidadãos moçambicanos que possam precisar de apoio em termos de saúde mental. Isto, às vezes temos muitas palavras, mas às vezes é necessário, como se diz em inglês, to walk the talk, né? Fazendo coisas concretas. Então, parabéns ao Chairman for walking the talk. Muito obrigado. Obrigado eu. Pessoal, se assistiram até agora e ainda não subscreveram, por favor, não demorem mais. Façam já isso. Deixem aí os vossos palpites, vossos comentários, tudo isso que a gente vai ler e responder com muita atenção. E vamos todos tentarmos ser sempre melhores seres humanos, people. A vida é sobre isso hoje em dia. Muito obrigado e até breve. Tá.